Paz seja convosco. Amém? Quer cumprimentar também aí, meninas? A graça e a paz. Mas a pastora já começou me assustada. Que bom. Louvado seja Deus. Estavam todos juntos nessa tarde. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. E vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos ser abençoados nessa tarde.
Já começamos louvando a Deus e o Senhor habita no meio dos louvores, amém? Aí vai entrando, vai colocando seu pedido de oração, nós vamos estar orando e vamos hoje estudar a palavra do Senhor. E a palavra diz que nós devemos andar na luz e aqueles que andam na luz não tropeçam, né? Jesus diz que aqueles que andam na luz, eles podem andar durante o dia, a noite e não vão ter tropeço. Glória a Deus. Então, passa a palavra, pastora. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, que muita graça do Senhor, muita paz, muitas bênçãos do Senhor esteja alcançando o teu lar, a tua vida, a saúde que Jesus conquistou na cruz, e seja alcançando o teu lar, a tua família, a proteção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Semana passada a gente falou de como ser dirigido pelo Espírito Santo, amém? E hoje nós vamos continuar só um pouquinho. A gente vai dar continuação ao que nós falamos semana passada, de como sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Faltou algumas coisinhas, amém? E agora nós vamos falar um pouquinho só desse assunto para terminar. Então, como ser dirigido pelo Espírito Santo, parte 2, tá bom? E depois nós vamos falar um pouco da família e orar pelas mães, pelos pais, pelos filhos nessa tarde, amém? Se você conhece uma família aí que está precisando desesperadamente da mão bondosa do Senhor, compartilha, amém? Manda, avisa que está tendo essa live, porque nós vamos orar pelas mães, pelos pais, pelos filhos nessa tarde, amém? E se você tem pedido de oração, já vai mandando aí, amém? Nós marcamos num caderno, porque depois a gente ora. A gente vai, durante a semana, a gente vai orando para todos que pedem oração. Então, vou terminar o ensinamento da semana passada, que a gente estava falando semana passada de que Deus... o desejo do Senhor é que a gente prospere em todas as áreas da nossa vida. Mas para nós prosperarmos em todas as áreas da nossa vida, nós vamos ter que ouvir o Espírito Santo. Amém. E sermos dirigidos pelo Espírito Santo. A gente tem sempre que estar no lugar certo, na hora certa, amém? E para isso, para a gente estar no lugar certo, na hora certa, a gente tem que ouvir o Espírito Santo. Não tem como a gente ser abençoado se a gente não ouvir a voz do Senhor, a voz do nosso amado. Amém? Então é a continuação da semana passada, um pouquinho só. E para lembrar da semana passada que foi falado aqui, como que nós somos guiados pelo Espírito Santo, a gente disse aqui que nós somos guiados pelo Espírito Santo, pelos ensinamentos da palavra de Deus. Enquanto a gente lê a palavra de Deus, enquanto a gente medita na palavra de Deus, enquanto a gente escuta a palavra do Senhor. Conselhos de pessoas de Deus também serve como direção. Conselhos, né? Quando a pessoa fala, não faça isso não. Quando a pessoa diz para você alguma coisa, tome cuidado. Então Deus usa pessoas para nos dirigir também. Outra coisa é seguir em obediência, seguir em submissão, para nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai dirigir ninguém rebelde, não é verdade? Se a pessoa está com o coração rebelde, inclusive ela não vai conseguir escutar o Espírito Santo. Então, para sermos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que seguir na obediência, a gente tem que seguir na submissão. Outra coisa que a gente sabe que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, só estou relembrando da semana passada, tá bom? Quando a nossa paz é afetada. Porque o normal é a gente ter paz. Se você está seguindo em paz, mas de repente você fez alguma coisa, você falou alguma coisa, você seguiu uma direção que afetou sua paz, o Espírito Santo está te dando um toque aí, cuidado. Amém? Então, quando a nossa paz é afetada, é para a gente prestar atenção. Outra coisa agora, que é de hoje, né? Que eu vou falar que eu não falei semana passada. Outra maneira de Deus nos guiar é por meio de
Sonhos, sim. Por meio de visões. E até mesmo por meio de profecias. Que Deus usa vasos, né, de barro. Nós somos vasos de barro. O ouro está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então Deus usa vasos de barro. E então Deus também nos guia por sonhos, por visões, por profecias, por convicção, né, interior, que nem eu contei semana passada, que quando a Rebeca estava doente, eu fui orar em línguas lá na minha cozinha e eu tive uma convicção dentro de mim que era para levar no médico e seguir assim, assado. E foi exatamente aquela convicção interior. Quem assistiu semana passada, você não assistiu, pega lá, né, o de semana passada. E aí hoje nós vamos falar também disso daí que eu falei, que o Senhor também nos guia através de sonhos, de visões, de profecias, mas tudo com muito equilíbrio, tá? Muito equilíbrio. E a palavra do Senhor fala em Atos 16:6, um exemplo que eu vou dar aqui, que Paulo, ele queria ir para um lugar. Mas a Bíblia diz, eu vou até ler aqui em Atos, se você tem a palavra do Senhor e perto de você, abra aí, Atos 16. Olha aqui o que aconteceu com Paulo. Que pode acontecer com a gente também. Porque nós estamos falando sobre como o Espírito Santo nos dirige. Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, ele tenta nos impedir quando a gente está seguindo uma direção errada. Só que a gente tem que escutar, a gente tem que prestar atenção. Então olha só, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra, de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então olha só, Deus também pode falar conosco através de uma visão, de um sonho. Quem nunca teve, na verdade, um sonho? Mas nem todos os sonhos é o Espírito Santo falando conosco. Tem que saber discernir bem. Tem que saber discernir. Não é verdade? Muitas coisas são do nosso coração, da nossa cabeça, né? Sim. Da agitação do dia, do subconsciente que fica à noite, né? Relembrando. Então a gente tem que ter uma sensibilidade, né? Sim. Para ouvir Deus. Um equilíbrio. E pedir, né? Pra gente ouvir Deus, né? Não ser enganado pelo nosso próprio coração. A Bíblia fala que enganoso é o nosso coração, né? A gente não pode trocar a nossa comunhão com Deus, por exemplo, para correr atrás de profecias, de profetada. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que na minha juventude espiritual, quando eu era nova no Evangelho, eu lembro que algumas pessoas me convidaram: vamos lá que tal pessoa profetiza. E eu tive até fiz até uns turismos nessa área, assim, fui lá, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente, como eu disse, a gente não pode trocar o nosso relacionamento com o Senhor para correr atrás de profecias. Porque se o Senhor quiser falar com você usando alguém, Ele vai usar. E pronto, você não precisa correr atrás. Amém? Nós temos que ser maduros e equilibrados. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser temperados com sal. Eu acredito que quando fala sal na palavra de Deus, está falando da própria palavra. Então nós temos que ser temperados com a palavra de Deus. A gente tem que ter um relacionamento constante com Deus, Sim. né?
para você não ficar à sorte. Ah, hoje Deus vai falar comigo quando eu estou precisando. Não, quem tem um relacionamento com Deus verdadeiro, dia a dia, conversa com Deus, está na presença de Deus constantemente, ele não tem essa aflição, ele tem uma intimidade e o Senhor, dentro do coração dele, já dá uma paz, uma tranquilidade, e ele é dirigido por Deus. Quero até, não cortando, mas João capítulo 14, versículo 26, diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará em todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tens ouvido. O que tens ouvido é na palavra. Por isso que é importante lembrar a palavra de Deus. É verdade. Que no momento que você precisar de uma direção, o Espírito Santo vai trazer de tudo que você já leu, da sua mente, vai trazer a lembrança. Aí você fica em paz. Agora, se ficar dependendo de terceiro, tudo que você terceiriza praticamente dá errado, né? Dá em confusão. Vai chegar uma hora que vai dar em confusão. Que nem o pastor disse, uma coisa muito importante. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo... Não fica nessa aflição. Não fica, ele falou isso, não fica nessa aflição. Eu vou correr atrás de profecia. Eu vou correr atrás de visão. Eu só como ovos no café da manhã se eu ouvir uma voz do céu me dizendo para comer. Tem gente que sai do equilíbrio. Isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E também tem que tomar cuidado, irmãos, porque a palavra diz que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas de todo nível, grande e pequeno, que você encontra na esquina, que você vai fazer uma cartomancia evangélica. E aí as pessoas, infelizmente, a maioria querem uma glória, né? Olha, ele é um vaso de Deus. As pessoas querem ser vistas. Então, isso traz muita confusão. E a maneira mais segura de ouvir Deus é você ter um relacionamento constante. Porque ainda que se alguém te vier falar alguma coisa, vou falar de novo disso porque já está até gasto, né? Como, por exemplo, nessa profecia tão furada dos 3 dias de escuridão, quem já tinha um pouco do conhecimento da palavra, isso aí está totalmente fora. Então você já nem entra, mas tem pessoas que ficaram em desespero, fazendo loucura, por quê? Não estão na rocha que Jesus falou. Você sabe que uma profecia que não é de Deus pode desviar alguém do caminho certo. É verdade. A gente já viu, né, amorzinho? Fala a verdade. Na nossa longa caminhada, desculpa, eu já vi, por exemplo, pessoas que estiveram na igreja e receberam um absurdo de uma profecia, de um profeta lá dentro da igreja, que ele deveria largar da sua mulher e casar com a irmãzinha. Que negócio! Que loucura! Que confusão é essa? Aí, a palavra fala que não é um Deus de confusão e vão se lançando porque não tem um relacionamento com Deus e não tem um embasamento na palavra. Isso que é importante, irmãos, né? Não importa se a pessoa é analfabeto ou ele é letrado, mas se ele ouve a palavra de Deus, ainda que ouve, eu conheci pessoas que não sabiam ler, mas tinham um conhecimento da palavra de Deus porque as palavras estavam alojadas no coração. Mas as pessoas têm que querer conhecer Deus, ainda que não saiba ler, que é muito difícil, né? Mas antigamente muitas pessoas não sabiam ler, mas tinham conhecimento porque guardavam as palavras e o Espírito Santo fazia lembrar, né? Então é importante você estar lendo a palavra de Deus. É bom a gente ensinar porque nós temos bebezinhos na fé. Quem não foi, né, irmão, na fé, o bebezinho? Eu lembro que na minha juventude eu conheci pessoas que literalmente quase enlouqueceram por causa de profetadas. Não contra, mas também, né, irmão? A caixinha da promessa, pô, a benção. Mas quantos crentes da caixinha da promessa, né, já atiraram, né, a caixinha da promessa, igual fazer aquela roleta russa, né? Vai e enforca-se, por exemplo, aquela piada que tinha, né? O cara esqueceu de colocar a vírgula, né? Esforça-te, né? Era pra ser vai e esforça-te, né? Esforça-te. Aí não tinha uma vírgula lá. Não tinha, não escreveram direito a palavra. Achou que tava chamando pra você e se enforcou. Lógico que é uma brincadeira, né, irmão? Mas é algo que acontecia desse tipo, né? É por isso que você precisa ter uma seriedade para as coisas de Deus, né? E se realmente Deus quiser falar com você através de uma profecia, Deus vai falar, porque existe esse dom. Só que não sai por aí, como fala, ai, Deus falou comigo, deixa eu pegar minha mala, fazer minha mala, vou embora agora. Cuidado com essas coisas de confusão. A gente fala isso não de... Mas é de experiência, a gente já está tantos anos na presença de Deus. Quantas pessoas nós já não vimos atracar o seu navio, sair do porto da sua segurança e navegar por mar de loucura,
subjetivamente porque ele achou que Deus... E a pessoa fala, não, Deus falou comigo. Faz isso, vai para aquilo e deu tudo tão errado que a pessoa perde a fé. Então, irmãos, é importante... Revelação, né? Revelação é importante a gente ler a palavra de Deus. Sim. E ter uma vida de oração e de leitura da palavra Até de Deus. mesmo se a gente tem uma revelação, a melhor coisa é a gente esperar, orar, porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos, nós somos imperfeitos. Deus é perfeito, a palavra do Senhor é perfeita, mas a gente tem que ter humildade de esperar e tipo assim, vai que é coisa da minha cabeça. Deixa eu esperar, orar mais, não é verdade? Mas eu acredito também, irmãos, que Deus, e lógico, Deus é um Deus de sinais. A palavra fala que Deus é um Deus que dá sinais. Um dos maiores sinais, por exemplo, que às vezes as pessoas não percebem, Deus fecha uma porta que não é para ela, mas ela continua insistindo. Então. Continua insistindo. Como Paulo, a pastora leu agora, Paulo queria, porque ele queria pregar, ele tinha que pregar, pregar é bom. Na Ásia, né? Mas não era o lugar para ele pregar. Não era. Não era o lugar para ele ir. Deus falou, não, não, não. E depois, né, a gente lê na palavra de Deus e entende que Deus estava livrando ele. Então, irmão, poxa, mas então é tão complicado servir a Deus porque é um perigo? Quem a gente vai acreditar e quem não vai acreditar? Não. Por isso tem uma vida de íntima comunhão com o Espírito Santo, de oração, porque aqui João 14, 26 diz que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quando você está orando, está em uma vida de oração e de constante relacionamento, o diabo não consegue te enganar, porque o Espírito de Deus te dá o discernimento, o Espírito de discernimento, né? E lógico, o conselho de pessoas. Porque, irmãos, na verdade é o seguinte, aí vamos entrar num assunto. Mas de quem que eu vou tomar conselho? A palavra diz que nós devemos observar bem pelos frutos vos conhecereis. Por exemplo, se alguém diz que prega a palavra de Deus, que é o ministro de Deus, mas tem uma vida enrolada, irmão, a pessoa não consegue nem desenrolar a vida dela. E quando se fala de obreiros para fazer a obra de Deus, você vê que um dos primeiros princípios é que ele governe bem a sua casa. Porque se ele quer dirigir uma igreja ou dirigir um ministério, ele precisa ter o equilíbrio. Porque pelos frutos os conhecereis. Então pouco importa o discurso. Você precisa analisar de quem vem a fonte. Se é uma pessoa de uma vida desorganizada, meu irmão, vamos lá falar a verdade, que ele não cuida nem da própria vida dele, da casa dele, dos filhos dele, das finanças dele, como é que ele vai poder dirigir ou dar direção para alguém? Então Jesus já disse tudo isso aí para nós, fala assim, pelos frutos vos conhecereis. Quem é que você está seguindo? Quem é, né? Como é a vida da pessoa? Como é a vida familiar? Ele prega, mas a família é destruída. Ele prega que Deus cura, mas ele vive num buraco lascado. Então, pelo fruto, lógico que a gente passa por luta e dificuldade, mas o deserto não é o nosso lugar. Nós devemos estar sempre passando pelo deserto. Mas tem pessoas que elas estão no buraco, por exemplo. Nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que estão pregando a palavra de Deus, perdendo sua família, perdendo seu casamento. A pessoa quer pregar a palavra de Deus, quer ter uma igreja, mas a casa dela está caindo, o casamento está caindo, seus filhos estão... Jesus disse muito bem, irmão, se você não quer se enganar, pelos frutos vos conhecereis. Desculpa, né, pastora? Mas E o conselho que nós entregamos para vocês aprenda a ouvir Deus quando você estiver a sós com o Senhor, na sua comunhão, não é verdade? É o lugar da intimidade. No lugar da intimidade. Ninguém vai enganar se alguém falar, olha, por exemplo, um casal, né? Você tem intimidade com a sua esposa. Olha, seu esposo está te traindo. Acho que tem gente que é muito cego, mas quando você conhece o caráter, fala, não, pode falar o que quiser. Eu sei com quem eu estou lidando. Então quem tem intimidade com Deus, não adianta quem enganar, porque quem é de Deus sabe, ouve a voz do seu pastor e o diabo não engana. Porque ele tem uma intimidade com Deus, né? Verdade. Então a palavra desse estudo que está terminando, que é a continuação de semana passada, é que tudo tem que ser alinhado com a palavra de Deus. Tudo. Recebeu uma profecia? Tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, vão mandando seus pedidos de oração, as meninas estão anotando, tá? Tudo com muito equilíbrio. Não fique buscando ter revelações. Eu disse que eu tive um contato muito de perto com uma pessoa que quase enlouqueceu, de tanto que só buscava isso,
um dia que uma profetada, né? Falaram para ela, vá e faça tal coisa, ela quase pirou mesmo. E quase ficou doente, porque uma profecia que não vem de Deus pode desviar alguém do caminho certo. Traz escuridão, traz confusão. Traz Qualquer confusão. profecia traz escuridão, traz complicação de mente. Não é porque, primeiro, olha o que Jesus diz em João 14, ele diz o seguinte, depois que ele dá a revelação, João 14, 27, diz assim, deixe-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Toda profecia traz paz, tranquilidade. Você sente uma luz, não uma escuridão. Então é isso. Agora, nós estamos falando de experiências novas. Eu já tive também na fila das cartomancias evangélicas. Quando a gente era... E já dei meu testemunho e dou de novo, né? E eu fiquei tanto nessa vibe aí, tanto nessa onda de não orar mais e depender de um outro profeta, de uma outra palavra, que eu não lia mais a Bíblia. E aí eu fui um dia eu até conto esse testemunho. Eu fui um dia e levei alguns colegas numa mulher que ela revelava, que dava sempre o tiro certo. Irmão, aquele dia teve Foi humilhado. Porque sempre quando você busca as coisas fáceis, você encontra confusão, né? E aí tava na fila com todo mundo lá esperando, chegou a minha vez de profetizar e os meus amigos que eu tinha levado para entrar na fila da profetada já me profetizaram, né? Logo de cara, e os meus amigos lá que eu tava esperando a vez deles também, ansioso. Aí eu, né, praticamente assim, ó, fica vendo como esse lugar, aqui essa irmã, irmão, é batata, é tiro certo. Olha só a profecia que ela vai dar para mim, irmãos. Já começou assim, eis que te digo, abandone a sua vida de homossexualismo. Tá vendo? Confusão. Até hoje, irmão, desculpa, eu não, né, misericórdia, mas até hoje eu tô tentando provar que, então se você ficar dependendo de um recurso humano, de uma pessoa, para você ser seu porto seguro da fé, irmão, você pode se estrepar, se dar mal. A partir daquele dia assim, quer saber? O meu negócio é com o Altíssimo. O véu não se rasgou? Eu não posso falar com Jesus, então eu vou direto. E vou na palavra de Deus, porque fui envergonhado, né? Cuidado, irmão, ficar na fila da profetada. A gente não pode dar um tiro no pé, substituir, né, a nossa comunhão com Deus para ficar correndo atrás dessas coisas, de jeito nenhum. E a palavra de hoje para esse estudo é equilíbrio. Ter equilíbrio em tudo. E tudo, receber uma revelação, uma profecia, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Amém? E outra coisa, se for de Deus, a profecia ela vai se cumprir e ponto final. Ela vai se cumprir ponto final. Espera, não faça... Mas um ponto importante é, pelos frutos os conhecereis. Analisar de que fonte que vem, né, irmão? Tenha comunhão com o Senhor, tenha comunhão, porque quem tem comunhão com o Senhor não fica com a alma aflita. É porque hoje nós encontramos muitas pessoas que perderam a sua fé, essa é a verdade, irmão. Perderam a sua fé porque tiveram uma fé subjetiva, que é uma realidade que eles criaram para eles mesmos acreditar. Que Deus fala assim. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam, pastor, eu não vejo, vocês são meio frio porque vocês não sobem no monte, Meu irmão, perdoe, eu vou te falar uma coisa baseada, eu não contra, pode ir no monte, pode orar, isso é bom, tá reunidos, mas Jesus nunca falou, suba ao monte para orar. Jesus disse, se você quer falar com seu pai que está no céu, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te ouve em secreto te responderá. Porque no monte, irmão, você pode estar com um monte de pessoas, fala um monte, né, de pessoas, que pode entrar numa empolgação ali e te levar para uma situação. Então o melhor lugar para você é você, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E está debaixo de um ministério sério, né, meu irmão? Em que se prega a palavra de Deus. Então, vamos lá de Jesus, pelos frutos os conhecereis, né? E para terminar esse ensinamento da semana passada, porque nós vamos orar hoje pelas famílias, pelas mães, pelos pais, pelos filhos. Pelos filhos. E para terminar esse assunto de como ser guiado pelo Espírito Santo, seja humilde. Há uma grande segurança na humildade. Acertar conselhos, né? Verdade. Aceita conselhos. Provérbios, né? Peça para Jesus falar com você pela palavra, por meio de pregações. Na sua igreja, né? Na sua igreja, verdade. Com seu pastor, com alguém que foi ungido para ser o seu pastor. Não desmerecendo o ministério de pessoas que oram para falar, Deus me mostrou, revelou no teu orar. Eu acredito, mãe orando para filho, Deus revela, dá sonho.
né? Mas Provérbios 3 fala isso, né? Eu quero até ler aqui, pastor, desculpa. A gente está, enquanto os irmãos vão fazendo pedido de oração, as meninas estão anotando aí, né, meninas? Eu vou contar um testemunho, história Sim. real, hein? História real de um Irmão, pastor. como é bom estar com vocês aqui, tá? Amém. Glória De a um Deus, pastor muito que também ficava correndo atrás de visões, de ter visão. Gente, eu não tenho nada contra. Porque é assim, se Deus quer mostrar, Deus mostra e pronto. A gente só não pode virar uma coisa desequilibrada, né? Eu lembro que eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor que ele apareceu alguns anjos no quarto dele, né? E esses anjos começaram a cantar hinos. Acredito que eram hinos antigos, porque é um testemunho velho isso, né? Que eu tô contando. E aí a Rebeca tá fazendo assim, tô prestando atenção nela. Tá bom, meu amor. Duda, um beijo, Duda. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, querida. Deus abençoe. E esse pastor, aí chegaram esses anjos no quarto dele. Por isso que a gente não pode ficar desejando ver anjo. Paulo falou, ainda que um anjo venha e pregue, né? A palavra do Senhor. Quer dizer que pode... Você sabe que Paulo, eu gostava que Paulo ele não falou que ainda que um demônio venha e pregue, mas Paulo disse que um anjo, ainda que venha um anjo, né? Cuidado. Então cuida com esse negócio de querer ver anjo. E por isso que a gente tá falando que isso aí é meio desequilibrado, querer ver anjo, essas coisas. E esse pastor disse que apareceu alguns anjos no quarto dele, é um testemunho bem antigão isso daí. E eles começaram a cantar hinos, muito lindo, muito lindo. Aí diz que eles paravam de cantar o hino e ficavam olhando pro pastor assim, aí ficava olhando o pastor e o pastor, canta tal hino. Aí diz que eles ficaram olhando assim pro pastor, mas o pastor desconfiante, tinha uma coisa errada aí nesses anjos. Aí eles começaram a cantar. E Paulo outro já avisou, hino. cuidado, se vier, toma cuidado. E começaram a cantar outro hino, e era tudo maravilhoso mesmo. Na verdade, tudo lindo, maravilhoso, afinadinho. Aí eles paravam de cantar, ficavam olhando pro pastor. Aí o pastor desconfiado. Cante outro hino. Aí eles ficavam olhando pro pastor. Aí eles começavam a cantar o hino, cantava até o final. Aí chegou uma hora que o pastor, desconfiado, falou, canta tal música do mundo. A menina veneno, por exemplo. Michael Jackson, por exemplo, não sei. Ô, irmãos, é história real, tá? História real, gente. Não é uma viagem, pô, pastor. Aí diz que os anjos começaram a olhar uma pro viagem da pastor. pessoa, É você? Sou eu? É você? Não. As crianças se intrometendo agora. E aí, Brincadeira, Gabriela. aí, escutem só, Curiosinha, aí né? disse assim, né? Uma pessoa Cantem que- tal música pastor, do mundo. Falou pros anjos. Uma visão de anjos. Aí os anjos olharam pro pastor e não é que começaram a cantar a música do mundo? Os anjos? Aí o pastor falou, arreda daqui, Satanás! Saiam daqui em nome de Jesus, demônios! Eram todos demônios? Então, cuidado. Cuidado com esse Mas você negócio fala que assim, eu quero não, ver. pastor, mas eles estão inventando. Não, mas você vê, irmãos, como é sério esse negócio? Que Saul não era um cara muito espiritual, ele não orava, você sabe disso. Rei Saul. E teve um tempo que Deus não falava com ele, procurou o profeta, ninguém falava com ele. Eu quero que Deus me fale comigo. Ele foi buscar em uma feiticeira, uma pessoa que tinha, né, falava com os mortos. E às vezes a pessoa, ela tá tão fora da palavra de Deus, que Saul subiu o espírito do chão, dizendo que era Samuel, né? Nem dizendo que era Samuel, mas ele julgou é Samuel. E, irmão, você vê a pessoa, quando ela não está dirigida pelo Espírito Santo, ela procura cada fonte. O negócio saiu do chão. Deveria descer, né? Mas saiu do chão. E ele, né, achando que era Samuel. Então é muito sério. Então, se até a palavra diz isso, né? E se até Paulo falou, se aparecer um anjo aí, cuidado. Teve um sonho, eu vi uma visão. Ora, se essa visão e esse anjo falou que está dentro da palavra de Deus, amém. Mas eu acredito que... Fique com comunhão com Deus.
Amém? Vê se não bebeu nada antes de dormir, né? Amém, Amanda? Um beijo, Amanda. Deus Nós estamos abençoe, falando, irmão, viu? da palavra de Deus, nós estamos falando das coisas de Deus, do reino de Espírito, de como andar pelo Espírito Santo. Porque hoje, né? Hoje é uma grande distorção, uma grande confusão instalada por causa do quê? O meu povo sofre por falta de entendimento. Não estamos dizendo que o nosso ministério... Não estamos falando isso. Nós estamos falando que você deve caminhar pela palavra de Deus. Porque hoje você vai encontrar cada coisa. Igual nós estamos falando aqui. Tudo que nós estamos falando para você é uma verdade. É uma verdade. Então, né? Por exemplo, pessoas que se converteram, estavam perdidas, vieram para Jesus, para a nossa igreja, se batizaram, ter uma vida vitoriosa. Veio uma pessoa, por exemplo, de outro ministério e diz assim, você sai de lá porque aquele lugar não é de Deus. Deus não está lá. Aquilo trouxe uma confusão na cabeça da pessoa, né? Mas depois a pessoa orou, porque a palavra de Deus diz assim, quando alguém está debaixo da bênção, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta sofrimento. A pessoa estava sendo abençoada, ela foi salva, foi abençoada, Deus estava abençoando, e veio uma outra pessoa dizer que Deus estava lá, não está aqui. Então, meu irmão, hoje você vai encontrar, então, leia a palavra de Deus, ore, e hoje nós vamos orar pelos filhos, pelos pais, Sim. porque hoje há uma grande confusão na cabeça das crianças. Uma grande confusão está se formando na cabeça das crianças, né? E uma grande confusão, até mesmo filhos de crente, que dizem assim, peraí, né? Meu pai está servindo um Deus vivo, minha família serve um Deus vivo, por que minha família é tão briguenta, é tão confusa? Por quê? Então, algumas coisas se formam dentro da cabeça das pessoas, né? E de crianças, até mesmo de pessoas que estão dentro da igreja, que não são maduras e estão fazendo até que dê um nó na cabeça dos seus filhos, porque precisam entender melhor o Evangelho, viver uma vida nova e ter uma vida vitoriosa. Mas tudo bem. Amém? Então a gente terminou esse assunto do como ser guiado pelo Espírito Santo. Gabriela, se você não assistiu a live da semana passada, pega para assistir também, né? Porque eu tô terminando agora a segunda parte e nós vamos falar disso daí que o pastor tá falando. Nós vamos orar pelas famílias. Porque hoje, né, pastor, a gente resolveu orar pelas famílias. Sim. Pelos pais, pelos filhos, porque nós estamos vendo muitos irmãos, né, até irmãos, não da só na igreja, mas de muitos irmãos, perdendo seus filhos. Sim. Por quê? Porque os filhos não conseguem, né? A casa da pessoa é uma confusão, a vida da pessoa é uma vida triste. Como que a pessoa está dentro da igreja e tem uma vida triste, tem uma vida... Então as pessoas não conseguem ver, as crianças não estão conseguindo ver dentro de suas próprias casas motivos para servir a Jesus. Porque é uma casa triste, é uma casa escura, uma casa sem alegria. A primeira coisa, eu acho que tem que ter na vida do cristão, é aquilo que as minhas meninas falavam hoje, a Rebeca falou para ele. Precisa falar também que, como que era, a Rebeca, você falou? Que hoje, assim, as crianças precisam ter nos pais, né? Você estava falando para mim hoje. Os pais como amigos. Os pais como amigos, ter a alegria de sair junto, de conversar, não é isso, Gabriela? E os pais, os melhores amigos, precisam ser o pai e a mãe. Pra eles não Sim. ficarem carentes e buscar de amizade. É a Rebeca que tá falando atrás da câmera, ela tá aí. Tá? Um beijo, Luciana, Gabriela Rosângela. tá Deus abençoe, viu? Beijo pra vocês. Ser amigo, né? É com muito temor, sabe, assim, que eu falo sobre esse assunto de filhos. Porque nós não somos melhores do que Lógico, ninguém. não é a casa perfeita, não é isso. E nós não estamos julgando ninguém. Mas, porém, nós temos vigiado demais nessa área, porque nós temos duas filhinhas, né? Sim. Crescendo dentro de casa, e nós temos visto pessoas, amados nossos, perdendo seus filhos. Por quê? Porque, de repente, eles estão preocupados tanto em correr com a vida, ganhar dinheiro, fazer... E ele, não, mas eu estou trazendo recursos para minha casa, eu estou trazendo dinheiro, eu estou trazendo roupa, eu dou cinema, eu dou tudo. Peraí, mas você não está ouvindo, não para ouvir e conhecer. Às vezes você nem conhece quem você tem dentro de casa, não conhece filho, não conhece pai, não conhece esposa. Como mãe, como pai, a gente fica muito triste. Acredito que nem você também, quando a gente ouve uma notícia de crianças, de filhos de crentes que não estão no alvo. Porque os filhos são como flechas. Isso é uma verdade. São como flechas. E o nosso alvo é Cristo. Nós não temos outro alvo para os nossos filhos. Nosso alvo é Cristo. E o nosso maior projeto, né, amorzinho?
te amo. Nosso maior projeto, irmãos, lógico, você precisa dar uma vida boa, uma estrutura, uma faculdade, mas o maior projeto da sua vida precisa ser os seus filhos. Essa conversinha aí, ó, que os crentes falam, eu dou até ouvido. Eu não criei filho para mim, eu criei filho para o mundo. Não, nós precisamos criar filhos para o céu. Né? Então, já começa por aí. Salmo 127, o pastor falou bem isso aí, lembrar, mas pode falando, pastor. Então, a palavra do Senhor diz assim que é um versículo que todo mundo conhece. Ensina a criança no caminho que deve andar. Tá falando ali, ensine a criança. Sabe, quando é criança ainda, você tem a oportunidade. Eu tenho conversado com algumas mães. Você tem, enquanto ele está debaixo do seu teto, não casou ainda, não foi, alguns vão morar fora para fazer faculdade, não sei. Enquanto está debaixo do seu teto, enquanto é criança, ore muito pelos seus filhos. Transmitir os conceitos. Transmita. Transmitir que Jesus ama eles, né? Sim, a palavra do Senhor. Deus não é uma religião, a igrejinha, não. Jesus é... Eu sempre digo assim, a maior unção que os nossos filhos têm que ver em nós é a unção, se pedirem a tua capa, dê a túnica também, sabe? Pessoas fáceis de lidar. Pessoas fáceis de lidar, pessoas que realmente praticam a palavra do Senhor. Nós não somos perfeitos, eu não estou aqui pregando nenhuma perfeição, eu digo que eu falo desse assunto com muito temor no meu coração. Porque a palavra diz, né, aquele que está de pé, cuide para que não Porque caia. a jornada nossa ainda não terminou. Acabou. As minhas filhas são crianças ainda, mas eu não estou mentindo de falar isso. Todos os dias eu agradeço a Deus pela oportunidade da Rebeca e a Gabriela estarem debaixo do nosso teto. Da gente ter a oportunidade de pôr a mão na cabeça delas. E se tiver que falar alguma palavra dura, a gente fala. Se a gente tem que derramar amor, a gente derrama. Sabe, que o Senhor nos dê, assim, clareza, que a gente enxergue coisas dos nossos filhos que nós temos que enxergar agora que eles são crianças. É importante, né, ensinar eles também a ter isso que você está falando, né? Ele foi repreendido de um pai e de mãe que ama, com muita humildade, aceita e anda por aquele caminho. É a mesma coisa, de repente a pastora, como todo casal, fala, olha, você... para de tocar um pouco alto aí, né? Aí eu vou, puxa vida, mulher, que isso? Não, eu com humildade ouço o conselho dela, corrijo essa parte. Tem casal que não é assim, irmão. Um fala alto, o outro fala mais alto e ninguém quer perder. Então a gente sabe que dentro tem um princípio de Jesus que é ser de meus imitadores. Você precisa ser imitadores de Deus como filhos amados. A palavra diz assim, que nós precisamos imitar Jesus, manso e humilde de coração. Primeiro passo para uma casa dar certo, casamento, filhos. Eu vou atender a campainha lá, irmão, tá tocando? Já veio, tá? É assim mesmo, ao vivo. Irmã Clarice, beijos, viu? Deus abençoe. Então eu digo para vocês que eu aproveito bastante que as minhas crianças são crianças. Minhas meninas são crianças, estão debaixo do meu teto, para orar muito por elas. Houve um tempo que eu fiquei meses orando 10 minutos em línguas pela Rebeca todos os dias, 10 minutos em línguas pela Gabriela todos os dias, 10 minutos em línguas pro meu marido, 10 minutos em línguas por mim todos os dias. E coisas que valem a pena, vai valer a pena, sabe? E a Bíblia fala, quem está de pé, cuide para que não caia. E eu sigo com muita, assim, temor essa área. Desculpa, sabe? Porque o nosso alvo é Cristo. Nossos filhos são flechas nas mãos do arqueiro. Salmo 27, né? E nosso alvo é Cristo. Às vezes nós desejamos tantas coisas para os nossos filhos. Que eles estudem fora. Que eles tenham uma ótima carreira. Mas eu tenho percebido que o que nós precisamos mais desejar para os nossos filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É a coisa mais importante para os nossos filhos, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que eles tenham carreira, sim, que eles estudem, sim, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus.
É uma verdade, porque Pode falar. a gente tem visto muito, não é, irmão, lógico que tem que ir, isso é um processo da vida, fazer faculdade, todo mundo já sabe que é assim, precisa fazer. Só que filho de crente, você ora bastante. Porque se eles não tiverem resolvido por dentro, você manda eles para uma cidade para fazer faculdade, você pode perder seu filho para sempre. Então você precisa se enviar eles, mas primeiro solidificar dentro dele Cristo. Moral, não se envolver com a imoralidade. Pode ir para a China, irmão, onde for, para os Estados Unidos, mas se eles estiverem por dentro Cristo, a pastora falou, ensina quando é pequenininho, ensina a amar Deus. Aproveita agora, mas acima de que tudo, é pequenininho. Aquilo que a gente fala é uma grande frase verdadeira, diz assim, olha, que o discurso até empolga, não é verdade? Mas o exemplo arrasta. Não adianta você falar, faz isso, faz aquilo. Eles precisam ver na gente, que a gente ama a Deus, que a gente teme a Deus, que vale a pena ser honesto, que vale a pena lutar pela moral, que vale a pena fugir da imoralidade, de toda essa vergonhice desse mundo, vale a pena. Porque vale a pena esperar em Deus para você ter um lar seguro, uma esposa que te ama, filhos que te respeitam, um lar seguro que vem dessa base, que é ensinar a criança desde pequenininha a ter essa base de ter medo. Se você perceber alguma coisa estranha na sua criança, coloque a mão na cabeça da criança e repreenda no nome de Jesus. Se você perceber que, por exemplo, que a criancinha é muito briguenta, por exemplo, coloque a mão na cabeça. Mentirosinha. Né? Dissimulada, né? É verdade. Se de repente a menina tem uma frescura, né? Uma criança ter frescura, ou um menino. Então coloque a mão na cabeça, você é autoridade, com amor. Faça isso com amor, derrame amor. Sabe, em primeiro lugar nós temos que olhar para Deus e depois, em segundo lugar, nós temos que olhar para nossa família, para nossa casa. Ore muito para os teus filhos, ore e olhe olhe para os seus filhos, fale com ele olhando nos olhos, derrame amor, abrace mais, diga que ama. Sabe, eu já vi crianças falando, meu pai nunca disse que me ama. Minha mãe nunca disse que me ama. Como sabe? Isso? Então derrame amor, seja equilibrado, pede equilíbrio pro Senhor, pede pro Espírito Santo te mostrar áreas na vida da sua criança, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Depois que tiver com 20 anos, 30 anos, você vai ter que continuar orando, mas aí vai ser mais difícil. Por exemplo, né, hoje nós temos um problema, irmãos, da gente não ter tempo, você trabalha, você corre, né? Estar com os filhos, realmente, algumas pessoas é um privilégio, mas a gente deixa à mercê das babás eletrônicas, os celulares, né? As televisões, as redes sociais. A gente não pode terceirizar. Aí você pergunta, como é que eu vou monitorar? Por isso que é preciso orar. Por isso que é preciso ter uma vida de oração profunda. Para você ser dirigido e alertado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Porque hoje, irmão, você não sabe que o menino está aqui, a menina está aqui deitada na cama, você está aqui fazendo o seu trabalho. Você não sabe se ali está tendo do outro lado alguém está tirando a roupa, está tendo uma coisa imoral. Então hoje uma casa precisa ser muito cheia de Espírito Santo para parar de pé, muito cheia de oração e muito cheia de vigilância. Por que vamos resumir. O que ele fala de pessoas espirituais? Se é uma pessoa de Deus espiritual, você tem que entender. Orar, né? Uma vida de oração e vigiar. 50%, irmão. Orar, vigiar. Vigia que opa, pera aí, onde é, né, a criança sai, onde é que você pensa que vai com esse shortinho? O que você está querendo com esse shortinho? O que você está querendo com esse decotinho? O que você está querendo com isso que você está querendo transmitir? Porque infelizmente, irmão, também tem isso. Que tem pessoas que não vê a hora de despachar os filhos, que arranje uma barriga, que arranje uma casa, que arranje... Isso é pecado, irmão. É falta de amor. Porque o seu projeto maior precisa ser seus filhos e sua casa. Você não pode despachar. Gente que larga por causa de ministério, larga suas famílias. Olha o que está escrito aqui em 1 Timóteo 5,8. Olha, 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, nossa, é muito forte essa palavra. Especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Muitas pessoas, né, muitas mulheres
que em vez de faz até comida, faz a comida para os filhos, mas Cozinha bem nunca senta na mesa para comer com os filhos. Porque tá sempre tendo que fazer alguma coisa lá na igreja, porque tem que ir pra África, porque tem que ir não sei pra onde, sabe? Mais tempo pros filhos, vai ganhar a África inteira e perder seus filhos? Vai, não é verdade? Tenha tempo, gaste tempo com seus filhos. A gente falou aqui no começo da palavra que Paulo, ele queria pregar em um lugar, mas Deus queria que ele pregasse em outro. A palavra de Deus diz em Atos 16 que Paulo foi impedido pelo Espírito de Jesus. E olha que era um homem que orava muito em línguas. Era um homem que orava muito. Mas tem hora, irmãos, tem hora que a nossa empolgação com a vida nos atrapalha. Eu vou contar... eu quero aquilo. E aí você vai atropelando tudo, até a família. Eu vou contar uma experiência particular minha. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muito na obra, sempre. Me converti com 17 anos de idade. E eu dava aula de escola bíblica. Dava aula de escola bíblica nas favelas. Dava quando eu era solteira. Fazia tanta coisa lá em Bauru. Ia para as igrejas, dava aula nas igrejas. E ensaiava no louvor, cantava. Fazia um monte de coisa na igreja. Mas aí eu casei. Depois de um tempo, veio a Rebeca e eu diminuí um pouco, né? O meu ritmo, mas eu continuava no ritmo. Mas depois que eu vim pra cá, pra Tirapina, que é incrível que pareça que eu tinha uma igreja pra dizer, eu sou pastora dessa igreja, ainda não era pastora, mas como se fosse, né? Na época. E eu tentava fazer muitas coisas na igreja e eu não conseguia. E eu tinha a Rebeca, pequenininha, e a Gabriela, nenezinha, e eu tentava fazer, eu até marcava compromissos na igreja para fazer, e eu comecei, chega uma hora que eu percebi que era o próprio Deus me impedindo. E hoje eu sei que valeu a pena eu ter gastado meu tempo muito com as minhas filhas. Teve uma época que a Rebeca quase teve uma depressão, eu estava ali, perto dela. Eu não estava ocupada, não, num agito louco, a ponto que eu não enxerguei que a minha filha estava numa depressão. Graças a Deus eu estava ali e a gente cuidou dela, não é verdade? E hoje eu sei que o próprio Espírito Santo me impediu de fazer algumas coisas. Porque não sou contra de trabalhar na obra, acha misericórdia. Mas a palavra de hoje é o quê? Equilíbrio. É melhor. Equilíbrio. É melhor a estabilidade do que a novidade. Tem pessoas que só ficam felizes quando tem uma novidade. Mas você deve estar feliz pela estabilidade, né? Se todo mundo bem, sua casa em paz, né? Mas tem pessoas que elas não têm paz e elas querem tirar frustração até mesmo dentro da igreja. Quer fazer, quer acontecer, quer se realizar. Não é assim, irmão. Não é certo você deixar a pia cheia de louça. Não. E ir pra igreja fazer um monte de coisa. O buscar primeiro o reino, né? É você buscar Deus, ter o equilíbrio, sim. Mas você precisa ter uma casa equilibrada. Que se você tá na igreja e sua casa não tem paz, você tá fazendo, você tá cantando, você tá acontecendo. Inclusive tem gente que foge. Não. Às vezes é fuga até. É fuga, porque não tem paz dentro de casa. Nós estamos falando, irmãos, de coisas assim, por exemplo. Nós estamos falando de pessoas da fé. Gente igual nós, irmãos de fé, que você crê em Jesus, crê na palavra de Deus, mas que a casa de repente está sofrendo, as suas crianças perdidas, pessoas perdidas em pensamento dele. Por quê? É preciso parar para ver o que está acontecendo. É preciso estabilizar. Ele falou uma palavra, às vezes é preciso parar. Pare um pouco, vai orar mais. Faz o que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Busca o seu pai em secreto. E eu lembro que teve esse tempo na minha vida de fazer mais pela minha casa. Era a minha casa que estava precisando. Era a minha casa. E eu lembro que eu realmente, a palavra diz que a mulher é uma ajudadora. Eu sinto assim, eu sou uma ajudadora do meu marido. Eu sou uma ajudadora. Porque coisas que ele não faz, eu tô aqui para fazer dentro de casa. Irmãos, o que eu tô querendo dizer é sobre o ativismo, né? Na obra, e você não cuidar da sua vida. Agora, nós somos seus primeiros também. Lógico que a gente está nessa época agora, mas nós precisamos ensinar nossos filhos a amar as coisas de Deus.
e saber que as coisas de Deus trazem alegria. E na igreja, por exemplo, sagrado, domingo, igreja, ensina ele, domingo não tem outro lugar, é dia de adorar o Senhor. Vai ser, todo mundo adora, mas depois vai comer um lanche, vai comer uma pizza. Sim. Quantas pessoas vão na igreja? Os pais não vão na igreja, como é que quer que as crianças vão? Às vezes quer não trabalhar assim. na obra, deixa o marido chateado em casa, deixa as crianças chateadas. Toma, come aí, a comida tá pronta, a comida tá aí no fogão, come aí. Né? Não é verdade? Às vezes a pessoa não ganhou pra Jesus, ninguém da casa quer ir pra África. Não é verdade? Mas a gente tem que aprender a cuidar da nossa casa, sim. Ah, o que eu faço com o meu chamado? Seu chamado, o primeiro vai ter chamado a hora certa. Não, mas o primeiro chamado é a família. Sim. A primeira chamada é a família, né? Porque às vezes não chegou a hora da pessoa aí também. Porque quando chega a hora, dá tudo certo, tem provisão. Tem tudo quando chega a hora, não é verdade? E isso que nós queremos falar Nós já nessa vimos, tarde. né, gente? Até muitos missionários até falar, eu vou fazer a obra em outra cidade, deixa a mulher e o filho sem ter o que comer. Sim, Você revolta, acha que né? isso Revolta. é obra de Deus, irmão? Revolta. É aquilo que a pastora falou. Se vocês não cuidam nem do que são seus, quanto mais... Então é preciso ter equilíbrio. O pastor precisa ter equilíbrio, o membro precisa ter equilíbrio, crente precisa ter equilíbrio, hora de trabalhar, hora de ir para a igreja, hora de orar, hora de passear. Mas tem gente que é tudo desequilibrado, né? É tudo desequilibrado. Então, irmão, é melhor a estabilidade do que a novidade, né? É verdade. Então, se você é um marido, seja um bom marido. Se você é um filho, seja um bom filho. É uma filha, seja uma boa filha. Se você é uma mãe, seja uma boa mãe. Seja um bom pai. Na verdade, faça o melhor. Agora. O seu hoje, faça o melhor. Eu só quero ler, pastor, para dar pontuar aqui, dar uma respiração. Aí nós já vamos né? orar já pelas mãos. Olha o que diz Salmo 127. Fala assim, ó, se o Senhor não edificar uma casa, uma família, em vão é a pessoa, em vão é o seu trabalho. Tudo que faz. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão é o vigia. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão de dores. Pois o Senhor dá o sono àqueles que são dele. O Senhor dá o descanso àqueles que são dele. Olha aqui. Versículo 3 diz assim: eis que os filhos são a herança. Irmão, os filhos são tudo que nós temos. Os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Quando as crianças são pequenininhas, né? Tá lá. São os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que tem os seus filhos, pois eles são como flechas colocadas nas aljavas. E quando eles ficarem velhos, eles não serão envergonhados. Quando o mal bater a sua porta, os seus filhos os defenderão. Olha como estão portando nossos filhos. Mas hoje nós temos filhos, né, que abandonam seus pais, pais que abandonam seus filhos. Aí você fala, o mundo está assim. O mundo que se afastou de Deus. Porque o mundo que Deus quer para nós, irmãos, é isso. O mundo de honra. Honra, o filho honra o pai, o pai honra a mãe. E, acima de tudo, um valoriza o outro. Fala, o meu maior tesouro é minha esposa, o maior tesouro é meus filhos. E isso aí é o equilíbrio perfeito. Vamos orar, então tem bastante pedido de oração. Ore bastante pelas emoções dos seus filhos. Isso, põe a mão na cabeça. Eles são muito atacados nas emoções. Para eles é tudo mais difícil do que pra gente, porque na nossa época não tinha tanta bombardeio vozes de informações, assim, bombardeio né? de informações. Hoje, por exemplo, a Rebeca, a Gabriela estão ficando mocinhas, né? E aí elas já vão ficar um dia com a gente que eu preocupo minha faculdade, o que eu vou ser, com quem eu vou casar. Todas essas coisas, se não tiver um pai e a mãe para dizer, filhos, vocês não precisam se preocupar com isso. Tudo tem o seu tempo. É tempo de você estar na nossa casa, você é amado, você é cuidado. Vai chegar o tempo, você vai fazer sua faculdade, o Senhor vai te dar as condições, nós estamos aqui para te ajudar. Depois Deus vai preparar um esposo, uma esposa. É tudo numa paz, né? Então, a gente é dirigido pelo Espírito Santo. E quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, tudo tem paz na nossa casa, né? Então vamos lá orar? Vamos. Amém. Desculpa, irmãos, falando demais, né? Ficamos animados, empolgados. Amém. Irmão, como é bom ter você aqui, viu? Amém. Quer uma água, um chá, um biscoito? Eu vou orar então, depois você termina, né? Eu Assim, vou orar gente, um pouco e você... Como estão os pedidos de oração? Tem? Deixa eu ver.
tudo isso? Quer fazer? Quer ler as pessoas que estão fazendo pedido de oração? Tem lá anotando. Traz aqui, Rebeca, pra mim ver, por favor, filhinha. Sabe, nós não podemos ficar tão ocupados que a gente não percebe que uma criança tá querendo se matar, não é verdade? Já tivemos casos, né, irmão? A gente não pode ficar tão ocupado a ponto que a gente não percebe que os nossos filhos estão precisando de ajuda. A gente tem visto muito, irmãos. Não sei se também pessoas que se cortam, né? Crianças se cortando. Isso é pedido de socorro. Esses daí, socorro. O psicólogo já fala. O que é isso? Você tá se cortando, quer dizer, ó. Tá alguém olha pra mim, coisa, né? Alguém olha pra mim, alguém se preocupa comigo, alguém vive pra mim, alguém me ama, né? Isso aí, né, Gabriela? E como eu disse no começo, nós não somos perfeitos, nós não nos consideramos melhores do que ninguém, a gente só quer ouvir a voz do Espírito Santo. E outra, eu acho que é importante, e que o Espírito Santo nos dê muita sabedoria. A gente decidiu ouvir a palavra de Deus quando diz assim, ó, ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo. Quem é mais próximo do que nós, do que os que estão dentro de casa, irmãos, né? Eu vou orar por essas pessoas aqui, depois eu vou orar um pouco pelas mães e pais. Se você está pertinho aí da sua criança, se você está perto de um neto, ou se você está perto, pode ser um bebezinho. Sabe, bebezinho ainda, pode pôr a mão na cabeça, ora, começa a profetizar. Abraça sempre. Abraça, ama, né? Olha nos olhos, diz que ama. Pergunta para sua criança, filha, tá tudo bem com as suas emoções? Está precisando de alguma coisa? Eu sempre falo para as minhas meninas, o que a mamãe não puder ajudar vocês, o Espírito Santo vai ajudar. Sabe? Então tente ajudar, sejam os melhores amigos dos seus filhos. Eu sou a melhor amiga das minhas filhas, só que elas sabem, eu sou terrivelmente evangélica. Né? Elas sabem. Amém? Uma amiga terrivelmente evangélica. Elas também têm sido terrivelmente evangélicas. Amém. Glória a Deus. Então ore aí, se você estiver perto da sua criança, se você estiver em família, se abracem aí. Sabe? E começa a orar pelos seus filhos. Gente, aprenda, mãe e pai, aprenda a colocar a mão na cabeça dos seus filhos e repreender alguma coisa que tem que repreender no nome poderoso de Jesus. Vai colocando na rota do Espírito Santo, né? Sabe por quê, irmãos? Tem aquelas frases que as pessoas dizem assim, ó, eu não tô conhecendo meu filho, eu não tô conhecendo a minha filha. Só que esse negócio de não conhecer já faz muito tempo que estava escondido em silêncio. Mas tem hora que a bomba explode, irmão. Por isso você, dirigido pelo Espírito Santo, orando, peça mesmo, pedido de oração pra gente orar, porque Deus vai trazer à luz tudo que precisa ser colocado à luz e para ser consertado, né? Amém. Porque o conserto é algo que a gente precisa tomar decisão. Eu vou consertar minha casa, vou consertar meu relacionamento, eu vou restaurar, eu vou recuperar meu filho, vou recuperar minha filha, eu vou dizer pra ele que eu amo ele, que eles são importantes, que eles precisam de Deus e que eles precisam ir para o céu. A gente vai orar também pela água, irmão. Se você quiser colocar água também aí, né? Essa água para mim beber, né? Era para beber, não, eu também. Então eu vou orar por essas pessoas aqui, amém? Depois a gente vai orar pelas mães, pelos pais, pelos filhos. E vou começar aqui orando, Está amém? chegando mais pedidos, Bíblia? Você manda... Vamos então orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor Deus esteja cobrindo com teu sangue, livrando de todo mal, Deus, trazendo saúde. Senhor Deus, eu oro e peço a ajuda do Senhor para a família da Cláudia, Deus. Em nome de Jesus, abençoe a mãe da Cláudia, a família dela, essa família toda, Pai. Eu peço também, Senhor Deus, a tua ajuda para Priscila Minhano, Deus, e a família dela, sim. A Dinalva e a família, a Bel e família, sim. Luciana Riane e a família, Amanda Leite, Senhor Deus, e a família dela, a família da Yara, Pai, em nome de Jesus, a família da Karen, a vida do Rafael. Sim, Pai, eu oro também, Senhor Deus, pelos pais da Débora e da Fernanda, Pai Jorge e a Raquel, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoe também a família do Leandro e da Rafa e sua amiga Silva e sua família. Eu também oro, Senhor Deus, pedindo a ajuda do Senhor para o Antônio, a Neide, família, a família da Fernanda e Dudu, os pais do Dudu, Pai, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro com essas famílias. O Senhor sabe a necessidade de cada família. O Senhor sabe cada aflição. O Senhor sabe onde está a dor. O Senhor sabe onde existe uma enfermidade. Pai, mas eu só consigo ver o sangue do Senhor Jesus cobrindo essas famílias.
Em nome de Jesus, o sangue que o Senhor Jesus verteu naquela cruz, Glória. Pai, sangue inocente, sangue, Senhor, sacrificou-se por nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, cobre essas famílias. Traz, Pai, a rota do Espírito Santo para cada família. Traz uma resposta. Traz o livramento aonde precisa do livramento, Senhor Deus. Eu também te peço, Pai, que todas as crianças da nossa igreja sejam visitadas. Em nome de Jesus. Todos os jovens, todos os adolescentes, todas as crianças também dessas famílias, Pai, que estão vendo esta live, sejam visitadas pelo Teu Espírito, Pai. Pai, que nenhuma criança venha, quando crescer, desviar dos caminhos que são do Senhor. Pela graça, pelo favor, eu clamo pela graça, pelo favor, pela misericórdia do Senhor, Pai. Cobre a mente de cada adolescente, Senhor Deus, dessas pessoas que estão aqui envolvidas nessa live. Pai, em nome de Jesus, cobre a mente das minhas filhas. E eu peço também, cobre a mente de cada criança, Senhor, da nossa igreja, de cada jovem, de cada adolescente. Dá sabedoria do alto para cada pai, para cada mãe. Livra de todo mau caminho. Ah, Senhor, ensina cada pai e cada mãe, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, alinhado com a Tua palavra. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que é luz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai. A palavra do Senhor diz que a oração do justo feita no Teu nome vale muito seus efeitos. Eu oro por todas as crianças, Pai, que são maltratadas em Em Tirapina, nome de Jesus, Pai. são abandonadas, são esquecidas dentro das suas casas. Eu oro por todas as crianças, Pai, que estão nessa hora sozinha, talvez na sua cabecinha pedindo para o Papai do Céu, se existe um Deus. Pai, elas estão clamando dentro das suas casas. Elas estão esquecidas, talvez com fome, talvez sujas, talvez com medo de falar, porque todas as vezes que levanta a sua voz, alguém manda elas fecharem a boca, gritam com elas. Talvez essas criancinhas se sintam um empecilho na vida dessa família, sintam que são apenas o estorvo, elas não se sentem amadas, não se sentem respeitadas. Elas não conseguem, Pai, sentir o amor. Nós oramos por essas crianças, para que o Senhor, Pai, venha as envolver com Teu amor. Oramos, Pai, por todas as crianças que são violentadas, que sofrem abuso, que sofrem, Pai, terror, verdadeiros terrores, estão, Pai, enclausuladas em casa. Pai, em nome de Jesus, oramos por aqueles que se sentem abandonados, mas oramos, Pai, por essas crianças também no Brasil, no mundo, que vivem dentro, Pai, de um orfanato, esquecidas, Pai, foram abandonadas, são frutos de um mundo sem amor, são frutos, Pai, de famílias e de relacionamentos que saíram, Pai, na base, não do amor, mas de uma usurpação sexual, de um momento de descuido, foram jogadas dentro desse depósito chamado orfanato. Tem misericórdia, Pai. Dê a eles, Pai. Derrama sobre eles o Teu amor. Pai, abençoa que sejam, abre corações para que venham ser adotados, Pai, que venham ter um lar. Sim, amado Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses que são esquecidos. Nós oramos por eles agora em nome de Jesus. Mas nós oramos também pelos pais, Pai, que não têm tido tempo para os filhos, que estão tão preocupados com tantos planos e projetos da sua vida, que esquecem dos filhos. Até mesmo crentes evangélicos, até mesmo aqueles que dizem conhecer o Teu nome, mas não têm a sensibilidade de olhar. Pai, visita agora este povo, quebra estes corações e transforma esses corações para que olhem para os seus filhos. Pai, que tenham compaixão daqueles que foram gerados por eles mesmos. Pai, eu te peço, passa por sobre agora Tirapina, nossa cidade, sobre a terra agora, quebrantando o coração dos homens, que eles possam sentir suas misérias agora e possam, Pai, voltar a ter um coração humano. Pai, nós oramos agora
por Alcança, todos, Pai, Jesus. que sofrem esses abandonos, Pai. Oh, Pai, Por aqueles que se Jesus. tornaram adultos, que não foram amados, Jesus. que cresceram sem o pai, sem a mãe, sem uma referência de família, cresceram sem ser amados, sem ser respeitados, e eles não sabem, Pai, fazer isso porque eles não tiveram, e que ninguém pode dar o que não tem. Que essas pessoas tão perdidas na vida possam ter encontro verdadeiro com o Senhor Sim, Jesus, amado Deus. e encontrar o Pai amoroso que é o Senhor Deus. Ah, Pai, eu te peço que todos esses que foram abandonados, esquecidos e cresceram dessa maneira e hoje são homens e mulheres tão marcados pelas feridas da vida, que eles possam ter um encontro com o Senhor, Papai, Abba. Em nome de Jesus, que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor e que eles saibam que nós sabemos. Em nome do Senhor Jesus. Que a palavra diz que se teu pai ou tua mãe te abandonar, não se lembrar de você, eu não te deixarei. Irmãos, que você possa sentir o amor do Pai agora. Que você possa se voltar para o Pai, o Pai das luzes. Pai, em nome de Jesus, alcance, que o teu evangelho venha alcançar essas pessoas feridas, não importa a idade, Pai, mas que possam ser curadas por Ti, que possam encontrar no Senhor esse amor que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode dar. Pai, oramos agora pelos nossos irmãos também, que estão sofrendo nesses dias, Pai, de grande ansiedade, grande preocupação, mas deixo a eles essa palavra que diz: não meus filhinhos, não vos preocupeis com o que vocês vão comer, beber, com o que vocês vão vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo isso que vocês precisam antes mesmo de abrir a boca. Então, em nome de Jesus, receba a paz de quem é filho, de quem é amado, de quem sabe que não está abandonado desse mundo. Mas se o teu Pai Celestial precisar tirar a água da pedra, meu irmão, para você, fazer o impossível, Ele vai fazer por amor de você, que o recebe como Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a Igreja Evangélica Quadrangular, nossos irmãos evangélicos dessa cidade, todos os ministérios que amam Jesus. Abençoo aqueles que não fazem parte da igreja, os irmãos católicos, evangélicos, mas você que se sente longe de Deus, se aproxime do Pai e você vai experimentar nesses últimos dias o quanto Deus tem derramado do seu amor verdadeiro. Você vai sentir o amor que você nunca sentiu na tua vida, que vem de homem nenhum, vem de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela água? Quero fazer, não é esse ritual, meu irmão, né? Não é essa invenção humana, mas a palavra de Deus diz que os apóstolos, e nós seguimos a fé apostólica, o exemplo que os apóstolos receberam de Jesus, o evangelho que receberam de Jesus, depois pregaram. A nossa fé é uma fé apostólica, vem dos apóstolos. Da maneira com que os apóstolos criam, nós cremos. E a palavra diz que nós faríamos as obras maiores que Ele fez. Então agora, se você quer ser curado, não é pela nossa igreja, nem pelo pastor, não. Você quer ser curado por Jesus. Se você tiver fé agora, nós temos testemunho de pessoas que foram curadas de câncer, de tudo. Tudo. Jesus diz que tudo é possível que crê. Se você crê, pega essa água agora, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta água, nós estamos orando para que ela venha curar, Pai. Restaurar, trazer a vida, assim como o teu amigo Lázaro, Senhor Jesus. Estava morto e nada mais nele funcionava. Havia falido tudo na vida de Lázaro. 4 dias praticamente podre. A morte havia tomado conta de tudo. Mas quando ele ouve a sua voz, tudo, a língua de Lázaro, que havia já 4 dias, estava derretendo dentro da boca dele, as órbitas dos olhos, tudo nele havia apodrecido, havia uma grande cheiro de morte. Mas quando o Senhor ordenou a vida sobre Lázaro, chamando Lázaro, eu em nome de Jesus chamo agora o teu nome, meu irmão, minha irmã, que está doente, que está enfermo, e você, em nome de Jesus, receba a vida agora. Em nome de Jesus. Lázaro saiu, tudo foi restituído. Lázaro havia sido enrolado, era o ritual da morte, mas agora quando Jesus chama ele, Lázaro sai para fora do túmulo e ele começa a ser desenrolado. Isso também quer dizer
algo profético. Se a tua vida está um rolo, meu irmão, que você não sabe por onde, da onde começar a se desenrolar, eu te chamo em nome de Jesus, sua vida a partir de hoje, que você vai viver perto de Jesus. Eu abençoo essa água para que todas as situações do mundo do espírito que estão enroladas, no seu casamento, sua vida profissional, tudo quanto é rolo da sua vida, em nome de Jesus, creia. Lázaro foi desenrolado e viveu uma vida nova. Que você receba esse refrigério através dessa água e de dentro da sua vida vai surgir rios de água viva. Quero orar por você que está deprimido, você que não consegue ver nada de bom na vida. Que hoje, através de você beber essa água, o Senhor te dê olhos. E essa água que entra dentro de você vai fazer brotar rios de águas vivas. E você vai sentir uma alegria tão grande. Essa alegria é um sinal, uma paz, de quem já recebeu a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua tarde, meus irmãos. Você faça assim, irmão, com a gente. Quero te pedir esse favor. Que você anuncie o Evangelho, essa live, esse momento da tarde, em que nós vamos estar juntinho. Fale para mais pessoas, que a semana que vem a gente possa estar mais junto com você. Você continua com a gente. E compartilhe para uma família essa palavra de família. Porque a palavra de Deus, a palavra diz assim, que essa palavra, a palavra Bíblia, que nós lemos, ela traz vida, né? Vós sois limpo e abençoado pela palavra que você tem falado. Glória a Deus. Passando a volta para você. Amém. Nós vamos terminar já. Só quero agradecer as pessoas que, glória a Deus, que estão assistindo, né? Fernanda. Tem mais Edu. Glória a Deus. Deus abençoe, Edu. Paz, Deus abençoe. Os irmãos queridões. Dinalva, Débora e Mike, Princesinha. Olha, e a Larinha, né? Meu Viviane, Deus. Larinha já deve estar até falando, né? Lorenzo. Alexandre Moro. Luciana Riane. Bel, Rafael Franco, um beijo. Ô, Rafinha, Deus abençoe. Lucas Tardelli, Luquinha. Tia Tata, minha irmã Tata, chama ela de Tata, um beijo, Tata. A tatinha dela, né? Minha Tata. Milene. Que beijo. A Yara e família, Ana e Tonhão, né? A Ana, acho que é a Ana, escrevi Ana e Tonhão, mas acho que é a Ana, a família inteira. Tudo isso aqui, Beca? Glória a Deus, vamos aí, vamos falando aí, né? Irmã Clarice, Angélica, Priscila, Eliezer. Beijo, Eliezer, beijo. Mike Lima, Fran e Jorginho, né? Dalvina. Dalvina, irmã Dalvina. Irmã Dalvina da Bahia. A irmã da na Bahia. Beijo, irmã Dalvina é internacional. Irmã Dalvina, eu profetizo hoje que você vai voltar para Tirapina logo. Elisângela Vieira, Jacira, um beijo. Bel, a Bel de novo, acho que é a mesma Bel. Ela não pode ser a Belzinha do bebê também. Belzinho do pezão. Fátima Bergamin, Neide Douglas, Angelita. Um beijo, Angelita. As criancinhas, beijinho, né? Tati, Josiane, Léo, Sandrinha, Duda, a minha irmã Bia, Olha, Bia. Tia Bia, beijo. Criançada. Bia Gobi, beijo. Semana que vem a gente vai estar aí, né? Amanda e Luiz, Rosângela, a mãe do Léo. A Rosângela, a mãe do Léo. Rosângela. A Cris, a mãe do Henry, que saudade da Cris. Ô, Cris, volta pra Tirapina, irmã. Linda. Verdade, mas vamos voltar. Irmãos, deixa eu falar só uma... falando em voltar pra Tirapina, está voltando pra Tirapina uma abençoadíssima. Amorzinha, a Simone. Sim, nossa tá irmã voltando. Simone, né? Sua filhinha, Pabla, tá voltando pra igreja, pra Tirapina. Seja bem-vinda, glória a Deus. Onde eu parei, na Cris, Joana. Beijo. Elis Tamara, Karina Matos. A Elis. Que bênção, hein? Ô, Elis, do Carlinho. Elis, Deus abençoe, viu? As criancinhas, né? A Elis sempre tá com a gente. Deus abençoe. Um beijo, Elis. William Pastor, um beijo, William. Pastor William. Beijo, Pastor William, Pastora Jéssica. Que celebridade, benção. Quem mais tá aí? A Kelly, da Marta. A Kelly, a Marta. Ai, obrigado por aquele bolo maravilhoso. Marta, nós comemos tudo, viu? Que bolo maravilhoso. Obrigada, Deus abençoe. Olha, já não deu pra sair. Renata, um beijo, Renata. Felipe, que é o filho da Vanessa, um beijo, Felipe. Maria da Luz, um beijo, irmã Maria da Luz. Irmã Luiz Maria. Roberto Castro, Deus abençoe. Roberto Carlos? Ô, louco. Luiz Roberto Castro. Esse cara é Roberto Carlos. E Bruna Laura. Deus abençoe vocês. Irmãos, em nome de Jesus. A Marta da ótica. A Marta a Martinha da ótica, um beijo, Marta. Deus abençoe vocês, essa casa linda. Né? Da ótica Carol, precisando de óculos, vai lá, irmão. Vamos nos despedir? Então, A Karen manda um beijo.
Beijo, Karen. Olha que foto seu linda do... nenê no Ô, gente, portão. manda foto da criançada, viu? Coisa Né? linda, e a gente O ama ver Mike, foto da né? criançada, A viu? Duda. Verduda, um beijinho, Pedrinho, Deus Irmãos, abençoe. logo nós vamos estar juntos. Vocês estão olhando logo, vamos estar... Dia 31 parece que vai ter já algumas... Tomara. E aí, irmãos, ó, por favor, se você aparecer no culto, né? Lógico que tá podendo, né? Mas se você aparecer, vai de máscara, né? Pra gente não ser multado, tá bom? Orar e vigiar. Hora do beijo. Não, beijinho. Pera, irmãos, fecha o olho. Não, procura. Aleluia. E Deus abençoe vocês, Eu fico viu? nessa live esperando esse momento. E dá a bênção E apostólica. vamos orar a bênção apostólica? Amém. A Gabriela tá ali, a Rebeca tá aqui. Vocês querem vir aqui? Não, né? Estão ali, estão trabalhando, viu, irmãos? Estão ali, estão trabalhando. Vamos orar? Que a graça do Pai, Assim seja. do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o nosso povo, esse povo amado nosso, os irmãos de Tirapina, da Quadrangular da Assembleia, irmãos da congregação, os irmãos católicos, os irmãos de Bauru, a irmã da Alvina de Bauru. Que o Espírito de Deus abençoe vocês, porque vocês estão entrando, escuta que vocês estão entrando junto com a gente em um tempo maravilhoso. Imagina a bênção que vem sobre nós, meu irmão. Vai ser muito forte. Deus abençoe os irmãos. E ó, divulga aí. Tem também no canal IEQ, não, como é? Quadrangular de Tirapina no YouTube. E agora também Facebook, Instagram também. Dos jovens, Dos jovens. Irmão, benção. Deus abençoe. Tchau. Fica na benção aí.